Eu nunca vou esquecer aquele dia. O escritório estava lotado, barulhento, cheio de gente importante, cheirando a perfume caro e poder. E eu era só uma mulher pobre, de roupa simples, tentando não chamar atenção naquele lugar onde cada detalhe denunciava que eu não pertencia. Mas o destino tinha outros planos. O chefe milionário, aquele homem que todos temiam, ergueu um documento diante da equipe inteira. O papel balançava nas mãos dele como se fosse uma arma. Ele riu alto, uma risada que cortou o ar e fez os outros começarem a rir junto. Você sabe ler isso? Disse, apontando direto para mim. Naquele instante, parecia que o chão tinha sumido sob meus pés. Senti meu rosto arder, o coração disparar, minhas mãos tremiam tanto que eu tive que escondê-las atrás do corpo. Eu era apenas uma funcionária humilde, contratada há pouco tempo, e ele era o dono de tudo. O chefe milionário, arrogante, acostumado a pisar em quem não tinha nada. As risadas ecoaram pelo escritório. Colegas que, até minutos atrás, mal me olhavam, agora se divertiam com a cena. Eu podia sentir cada olhar perfurando minha pele, como se todos estivessem esperando que eu baixasse a cabeça, que eu me encolhesse, que eu confirmasse o que eles pensavam. Ela não passa de uma pobre ignorante. Mas naquele momento, algo dentro de mim se revoltou. Eu podia ser pobre, podia ter vindo de baixo, podia não ter os ternos caros, as bolsas de marca, o inglês perfeito que todos ali ostentavam. Mas uma coisa eu sabia, se eu abaixasse a cabeça naquele instante, eu seria invisível para sempre. E foi aí que eu respirei fundo, ergui os olhos e o encarei. Dedo indicador apontando para a direita antes de eu contar o que respondi e como o escritório inteiro ficou em silêncio, deixa eu pedir uma coisa. Se você também já se sentiu humilhado por alguém mais poderoso, curta esse vídeo agora e se inscreva, porque a história que eu vou revelar vai te arrepiar. E compartilha também, porque pode ser que alguém precise ouvir isso hoje. Agora, deixa eu voltar para aquele momento. O documento tremia diante de mim. Era um relatório cheio de números, gráficos complicados, palavras em inglês. Eu sabia que ele tinha escolhido aquele papel de propósito, porque queria me ver tropeçar, queria me ver falhar. E, dentro de mim, o conflito começou. Se eu responder errado, vou ser motivo de piada para sempre. Se eu ficar calada, eles vão dizer que eu não passo de uma pobre ignorante. Mas se eu responder com firmeza, posso perder meu emprego, porque esse homem não suporta ser desafiado. Eu podia sentir o suor escorrendo pela minha nuca, grudando meu cabelo na pele. A respiração vinha curta, como se o ar tivesse sumido. Mas ao mesmo tempo, lá no fundo, havia uma chama que queimava, uma voz dizendo: mostra quem você é. Não abaixa a cabeça. Não agora. E então, sem pensar, eu ergui a voz. Não foi alto, não foi agressivo. Foi calmo, firme, diferente de tudo que eles esperavam. Sei, sim. O silêncio tomou conta da sala por um segundo. Eu vi o sorriso de deboche dele se contrair, quase imperceptível. Vi colegas olharem uns para os outros, como se não acreditassem no que tinham acabado de ouvir. E eu senti meu coração pular dentro do peito, como se tivesse acabado de desafiar o próprio destino. Mas aquilo era só o começo. O pior ainda estava por vir. Naquele instante, eu percebi que não era apenas sobre um documento. Não era sobre leitura, nem sobre trabalho. Era sobre poder. Sobre como o chefe milionário gostava de usar a posição dele para humilhar quem era mais fraco, especialmente alguém como eu, uma mulher pobre, sem sobrenome importante, sem ninguém para me defender. E eu sabia que, a partir dali, cada palavra minha seria um risco. Mas também seria a minha chance de mostrar que eu não era qualquer uma. Ele me olhou de cima a baixo, com aquele olhar que misturava arrogância e desprezo. É mesmo? Então vamos ver, disse, jogando o documento em cima da minha mesa, como se estivesse jogando lixo. Os olhos da sala inteira se voltaram para mim. Podia ouvir até o som do ar-condicionado cortando o silêncio. Minhas mãos suavam, mas eu segurei o papel. E ali, diante de todos, eu sabia, minha vida nunca mais seria a mesma depois do que eu estava prestes a fazer. Fogo, e se você acha que a humilhação acabou ali, não, aquilo foi só a primeira faísca. O que veio depois foi ainda mais cruel, e mais surpreendente. Eu ainda me lembro do primeiro dia em que entrei naquela empresa. Meus pés pareciam pesar toneladas,
e o coração batia tão forte que eu sentia como se todos ao redor pudessem ouvir. Eu vinha de uma família pobre, daquelas em que a gente aprende cedo que nada cai do céu. Minha mãe estava doente havia anos, e meu irmão mais novo dependia de mim para quase tudo. Cada centavo que eu ganhava era contado com cuidado, dividido entre os remédios da minha mãe e o arroz e feijão que garantiam que ninguém em casa dormisse de estômago vazio. Chegar ali, em um prédio luxuoso, com vidros espelhados e piso de mármore, já era por si só uma humilhação disfarçada. Eu não tinha roupa à altura. Vestia uma calça simples, comprada em promoção, e uma blusa que já tinha perdido um pouco da cor de tanto ser lavada. Quando entrei no elevador, pude sentir os olhares me medindo de cima a baixo. Era como se eles enxergassem, estampado na minha testa, que eu não pertencia àquele lugar. Os colegas, os colegas. Eles não precisavam dizer nada. O desprezo estava nos sorrisos tortos, nas risadinhas abafadas quando eu passava. Eu ouvia cochichos. Olha só, parece até que saiu da feira e veio direto para cá. Eu fingia não ouvir, mas cada palavra era como uma faca cravada no meu peito. E então tinha ele, o chefe, um homem milionário, arrogante, que parecia sentir prazer em diminuir quem estava abaixo dele. Eu o vi pela primeira vez na sala de reuniões, cercado de gente bem vestida, todos rindo das piadas que ele contava como se fossem as mais inteligentes do mundo. Quando seus olhos se encontraram com os meus, senti um arrepio, não de admiração, mas de alerta. Ele me olhou como quem escolhe uma presa fácil. E eu sabia, naquele instante, que seria um alvo. Meus dias começaram a se arrastar. Eu chegava cedo, fazia tudo o que pediam, mas nada parecia ser suficiente. Se eu entregava um relatório, ele achava erros, mesmo onde não havia. Se eu atendia o telefone, ele reclamava do tom da minha voz. Se eu servia café, ele dizia que estava fraco demais ou quente demais. A cada detalhe, uma crítica. A cada erro inventado, um riso de deboche. O pior era sentir o frio na barriga cada vez que ele se aproximava da minha mesa. Eu já sabia que vinha coisa ruim. Era como esperar por uma tempestade que nunca falha em chegar. Meu corpo inteiro se encolhia, e eu rezava baixinho para que aquele dia terminasse logo. Mas não era só o chefe. Os colegas também alimentavam o fogo. Eu era a pobretona, a coitada, a que usava a mesma bolsa todos os dias, a que almoçava quentinha trazida de casa porque não podia gastar no restaurante caro da esquina. Eles riam quando eu esquentava minha marmita no micro-ondas, como se fosse engraçado eu preferir arroz e ovo em vez de pratos rebuscados. No começo, tentei ignorar. Dizia a mim mesma que estava lá por um motivo maior, minha família. Mas cada olhar torto, cada gargalhada abafada, cada comentário venenoso ia se acumulando como pedras dentro do meu peito. Até que um dia, eu sabia, algo explodiria. E eu estava certa. Porque, mal sabia eu, que o chefe, o milionário arrogante que adorava humilhar, guardava para mim a pior das cenas. Ele queria me ver de joelhos, queria que todos rissem às minhas custas. E quando o momento chegou, eu percebi que nada que eu tivesse vivido até ali me prepararia para o que estava por vir. Mas eu não soube disso de imediato. Primeiro, precisei aguentar a lenta tortura diária, a sensação de ser sempre invisível e, ao mesmo tempo, o alvo preferido de todos. Era um jogo perverso. Quando eu errava, era motivo de escárnio. Quando acertava, era ignorada. Não importava o que eu fizesse, a balança nunca pendia a meu favor. E dentro de mim,
Algo começava a mudar. A vergonha dava lugar a uma raiva silenciosa, que crescia a cada humilhação. Meu coração já não só acelerava de medo, ele também batia de indignação. Eu começava a pensar: até quando vou permitir que me tratem assim? As manhãs eram sempre as piores. Eu acordava cedo, antes do sol nascer, para preparar o café da minha mãe e ajeitar meu irmão para a escola. Muitas vezes saía de casa sem comer nada, porque a prioridade era que eles comessem. No ônibus lotado, sentia o balanço me sacudindo junto com a fome que apertava meu estômago. O trajeto era longo, e em cada parada eu me perguntava se aquele sacrifício valia a pena. Quando finalmente chegava ao trabalho, já carregava o peso do cansaço. Mas ninguém ali se importava. Pelo contrário, parecia que quanto mais frágil eu estivesse, mais fácil ficava para eles me atacarem. Eu me lembro de uma vez em que entrei na copa para esquentar minha marmita, e encontrei duas colegas rindo. Uma delas apontou para minha comida e disse: "Olha só, arroz com ovo de novo. Deve ser a dieta da pobreza." Eu senti meu rosto pegar fogo de vergonha. O cheiro simples da minha refeição, que para mim era sinal de sobrevivência, para elas era motivo de piada. Eu queria desaparecer. Naquele dia, segurei as lágrimas e me tranquei no banheiro. Apoiada na pia, olhei para o espelho e mal reconheci o reflexo. Meus olhos estavam marejados, minha pele pálida. Eu me perguntava se teria forças para continuar. Mas então, a imagem da minha mãe deitada na cama, fraca e sorrindo mesmo na dor, surgia na minha mente. E eu lembrava, não estava ali por mim. Estava por ela, pelo meu irmão. Era essa lembrança que me fazia engolir o choro, enxugar o rosto e voltar para minha mesa, fingindo que nada tinha acontecido. O chefe parecia perceber isso, como se tivesse uma sensibilidade especial para detectar fraquezas. Ele surgia sempre nos momentos em que eu estava mais vulnerável. Sua voz era grave, carregada de ironia. "Você tem certeza de que sabe o que está fazendo?" Ele perguntava, diante de todos, como se eu fosse incapaz até de segurar uma caneta. Certo dia, me chamou em sua sala. Meu coração disparou no mesmo instante. Entrei devagar, com as mãos suadas e a mente rezando para que não fosse nada grave. Mas não demorou muito para perceber que não era trabalho que ele queria discutir. Ele me olhou de cima a baixo e soltou uma risada curta. "Você não combina com este lugar. Parece deslocada. Será que sabe mesmo ler esses relatórios que vive entregando?" Naquele momento, meu estômago se revirou. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu engoli seco, segurei o olhar para não chorar. Era só o começo. Com o tempo, fui percebendo que o escritório era um palco. E eu era a personagem ridicularizada. Cada passo meu parecia ser observado. Se eu tropeçava, riam. Se eu ficava em silêncio, inventavam que eu não sabia me expressar. Quando falava, diziam que minha voz era irritante. Não havia escapatória. Mas dentro de mim, havia uma chama. Eu sabia que não podia fraquejar, que não podia deixar que eles percebessem o quanto me machucavam. E, acima de tudo, eu sabia que não podia desistir. Não quando minha mãe dependia dos remédios, não quando meu irmão me esperava em casa com os olhos brilhando, acreditando que eu era forte. Só que essa força tinha um preço. Cada dia engolindo insultos era uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Eu me perguntava quanto tempo conseguiria resistir antes de quebrar. E o destino já estava preparando o teste final.
Mal sabia eu que, em breve, na frente de todos, o chefe lançaria a pergunta que mudaria tudo. Você sabe ler isso? Ele queria me destruir, me humilhar de uma vez por todas. Mas ele não fazia ideia de que, ao tentar me afundar, acabaria despertando algo que ninguém esperava. E foi nesse momento que a história deixou de ser apenas sobre dor e começou a se transformar em algo muito maior. Na frente de todos, ele fez questão de zombar. Você mal sabe segurar uma caneta, imagina entender um contrato. As risadas aumentaram. Algumas eram abafadas, outras escancaradas, e cada uma delas entrava nos meus ouvidos como agulhas afiadas. Senti o coração acelerar, o sangue quente subir para o rosto e, por um segundo, pensei em sair correndo dali, largar tudo, nunca mais voltar. Mas uma força diferente, quase desconhecida, começou a surgir dentro de mim. Eu não era apenas uma mulher pobre naquele escritório luxuoso. Eu sabia o peso de cada humilhação que a vida já tinha jogado sobre os meus ombros, e talvez fosse por isso que aquela cena, o meu chefe milionário rindo de mim, doía tanto e, ao mesmo tempo, despertava algo maior. Você já passou por tanta coisa pior. Não vai ser isso que vai te destruir. Foi o que eu disse a mim mesma, em silêncio. O silêncio que corta. Enquanto o riso do meu chefe milionário ecoava, notei que alguns colegas tentavam desviar o olhar, constrangidos. Outros, no entanto, pareciam se deliciar com a cena, como se a minha humilhação fosse um espetáculo gratuito. E eu? Eu estava no centro do palco, sem ter pedido para estar ali. Minhas mãos tremiam. Senti o suor frio escorrer pela nuca. O contrato ainda estava aberto sobre a mesa, com linhas e linhas de palavras que, para ele, eram armas de humilhação, mas que para mim eram um desafio. Eu respirei fundo. Será que eu deveria ficar em silêncio? Fingir que não doeu? Ou será que chegou a hora de mostrar que eu não sou apenas aquela pobre coitada que eles acham que sou? Mas eu sabia. Qualquer palavra mal colocada poderia me custar o emprego. E perder aquele emprego significava voltar para casa de mãos vazias, com a geladeira quase sempre mais vazia que cheia, e uma mãe doente me esperando, dependente do pouco que eu conseguia trazer. A plateia da humilhação. O escritório inteiro parecia vibrar com aquela energia cruel. Lembro-me de uma moça de óculos, nova como eu, que mordeu os lábios tentando não rir. Havia também um rapaz engravatado, sempre bajulador do chefe, que soltou uma gargalhada alta demais, como se quisesse mostrar fidelidade. Cada detalhe daquela cena gravou-se na minha memória. E no meio de tudo isso, o olhar dele, frio e calculista, pesava sobre mim. Era como se dissesse, sem precisar de palavras: você não pertence a este lugar. E talvez fosse isso mesmo que ele queria. Me expulsar não só do escritório, mas da possibilidade de sonhar com uma vida diferente. A raiva escondida. Meu peito queimava. Eu queria gritar. Queria dizer que aquele chefe milionário não fazia ideia do que era lutar todos os dias com medo de não ter o que comer. Queria perguntar se ele alguma vez já tinha sentido vergonha de abrir uma carteira e encontrar apenas moedas. Mas não podia. Não ainda. Então engoli a raiva, mas ela ficou ali, presa na garganta, quase me sufocando. Eu olhei para o contrato sobre a mesa. As letras dançavam diante dos meus olhos, misturadas com as lágrimas que eu me recusei a deixar cair. E foi nesse instante que percebi algo. Ele não estava apenas me testando. Não era só sobre um contrato. Era sobre poder. Sobre deixar claro que, naquele império que ele tinha construído, eu era só uma peça descartável.
O medo de cair. Sentia as pernas bambearem. Se eu caísse naquele momento, se desmoronasse diante de todos, seria o fim. Eles iriam rir ainda mais. Talvez até comentassem depois, no café, como a mulher pobre não aguentou a pressão. E é engraçado. O medo de ser lembrada como fraca se tornou maior do que o medo de perder o emprego. Foi aí que eu respirei fundo, pela segunda vez, e decidi, eu não iria me calar. Mas, como enfrentar alguém que tinha não só dinheiro, mas também a admiração, o respeito, e até o medo, de todos ao redor? Se você abrir a boca, pode perder tudo. Mas se ficar em silêncio, vai perder a si mesma. Era esse o dilema que ecoava na minha mente. O riso que não acaba. Ele ainda sorria. O chefe milionário parecia se divertir com a minha hesitação. Seus olhos estreitados denunciavam que aquilo era um jogo, e ele estava vencendo. E de repente, mais uma vez, a cena tomou proporções maiores. Um comentário atravessou a sala. Ela deve estar tentando decifrar as figuras, não as palavras. As risadas explodiram de novo. Meu coração quase saiu pela boca. Foi nesse instante que algo mudou dentro de mim. Eu não queria mais apenas sobreviver àquela humilhação. Eu queria provar que eles estavam errados. Todos eles. Mas antes de reagir, eu precisava de coragem. E coragem, naquele momento, parecia um luxo que uma mulher pobre como eu não poderia ter. A sala ficou tomada pelo riso. O som ecoava nas paredes de vidro e, quanto mais ecoava, mais me sentia pequena, esmagada, como se fosse um objeto estranho que nunca deveria estar ali. Mas ao mesmo tempo, havia um detalhe curioso. Alguns olhos, discretos, não riam. Observavam. Era como se esperassem minha reação, como se quisessem saber até onde eu suportaria. E eu pensei, é isso que ele quer. Me ver quebrar. Me ver perder o controle. Eu não podia dar esse prazer ao meu chefe milionário. Senti as mãos suadas e discretamente passei a palma na saia que usava, tentando disfarçar. Eu estava tão nervosa que podia jurar que o barulho do meu coração era audível para todos. E ainda assim, respirei. 1, 2 vezes. Vai, fala alguma coisa. Alguém cochichou atrás. Foi ali que percebi que eu não tinha apenas um inimigo na frente. Eu tinha uma plateia. Uma plateia que, se eu desse um passo em falso, me devoraria viva. A lembrança que voltou. Naquele instante, como um flash, me lembrei do dia em que minha mãe, cansada e com os olhos marejados, me disse: Filha, nunca abaixe a cabeça para ninguém. O pobre já nasce com o peso do mundo, mas se a gente abaixa demais, eles passam por cima. As palavras dela me atravessaram como um raio. E foi essa lembrança que me deu força. Porque, no fundo, eu sabia, aquele momento não era só sobre um contrato. Era sobre dignidade. E dignidade, eu não estava disposta a entregar. O desafio não dito. Ele me olhou fixamente, como quem saboreava cada segundo da minha hesitação. Está difícil para você, não é? Disse ele, com aquele tom sarcástico que gelava meu sangue. As risadas recomeçaram. Foi aí que, sem perceber, minha mão parou de tremer. Apertei a caneta com força, como se fosse uma espada em minhas mãos. E pensei, se ele quer guerra, talvez seja a hora de dar a primeira resposta. Mas o medo ainda estava lá. Medo de perder o emprego. Medo de ser rotulada. Medo de que,
ao abrir a boca, eu falasse demais. Era um jogo perigoso. E eu não podia errar. A sensação de ser invisível. Enquanto tudo acontecia, percebi algo ainda mais cruel. Para alguns deles, eu não era sequer uma pessoa. Eu era uma piada. O jeito como cochichavam, como apontavam discretamente, como se minha presença fosse incômoda e, ao mesmo tempo, divertida. E nesse instante, algo dentro de mim quebrou. Eu não queria ser invisível. Não queria ser lembrada apenas como a mulher pobre que o chefe milionário humilhou na frente de todos. Eu queria ser ouvida. E, acima de tudo, respeitada. A coragem que veio do nada. O silêncio voltou. O riso cessou. Talvez porque todos esperassem minha reação. Foi nesse vácuo que encontrei espaço para respirar fundo e erguer o rosto. Eu não sabia exatamente o que diria, mas sabia que precisava falar. Minha voz saiu trêmula, mas firme. Com licença, mas eu sei muito bem segurar uma caneta. E sei ler, sim. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Por um instante, ninguém riu. Ninguém se mexeu. Até ele arqueou as sobrancelhas, como se tivesse sido surpreendido. Mas eu sabia, aquilo era só o começo. Porque se eu tinha ousado responder, ele não iria parar por aí. E o pior ainda estava por vir. O contra-ataque do chefe. Ele inclinou o corpo para frente, apoiou os cotovelos na mesa e me encarou. Seus olhos brilhavam de desafio. Ah, é? Então me diga, o que significa esta cláusula aqui? Apontou para uma parte do contrato, com o dedo batendo seco sobre o papel. O som da unha dele contra a folha soou como um tambor de guerra. Meu coração disparou. As palavras embaralhavam na minha mente. E eu sabia que, se errasse, seria o fim. A sala inteira parecia se inclinar para frente, esperando minha resposta. Eu engoli em seco. O ar parecia preso na garganta. E de repente, lembrei de noites e mais noites em que eu lia contratos e documentos antigos, tentando aprender, tentando provar a mim mesma que eu podia entender aquele mundo. Talvez fosse essa a minha chance. Mas, e se fosse uma armadilha? E se eu respondesse e ele virasse tudo contra mim? Se errar, eles riem. Se acertar, ele encontra outra forma de te humilhar. Essa era a voz do medo. Mas havia outra, mais forte, que dizia: se você se calar, nunca vão te respeitar. E eu sabia, naquele instante, não era mais apenas um contrato em jogo. Era a minha vida. O olhar dos colegas. Enquanto eu hesitava, percebi os olhares ao meu redor. Alguns cheios de expectativa, outros de malícia, e alguns até de esperança, como se torcessem para que eu conseguisse. E essa mistura de sentimentos me deu ainda mais força. Porque, se eu caísse ali, seria lembrada como um fracasso. Mas se eu resistisse, talvez pudesse mudar a forma como eles me viam. Talvez pudesse, até, mudar a forma como eu mesma me via. Então respirei fundo. E com a voz ainda trêmula, mas mais firme do que antes, comecei a ler. Eu nunca vou esquecer o jeito que ele olhou para mim naquele dia. O meu chefe, o tal milionário que se achava dono do mundo, dono das pessoas, dono até dos sentimentos de quem trabalhava para ele. Eu, uma mulher pobre, só queria o mínimo, respeito. Mas ele parecia ter prazer em me diminuir. E não era uma vez ou outra. Era constante. Naquele dia específico, ele intensificou ainda mais. Eu estava em pé,
na frente de toda a equipe, com aquele documento na mão. Ele sorriu torto e perguntou, em tom debochado: "Você sabe ler isso? Ou preciso desenhar?" O escritório inteiro se calou. Eu senti o calor subir pelo meu rosto, como se cada gota de sangue tivesse corrido para a pele. As pernas tremiam, mas eu me forcei a ficar firme. Ele não parou por aí. Olhou para os outros funcionários e disse: "Essa menina só tá aqui porque a empresa resolveu fazer um favor social. Se não, onde mais alguém como ela conseguiria emprego?" As palavras caíram sobre mim como pedras. Doeu. Não vou mentir. Mas o que doeu ainda mais foi olhar para os lados e ver o silêncio dos outros. Ninguém tinha coragem de falar nada. Alguns desviavam o olhar, outros fingiam estar concentrados no computador. Mas eu via. Eu via nos olhos deles. Incomodava. Muitos já não suportavam mais o jeito dele. Só que o medo falava mais alto. Eu, dentro de mim, sentia uma mistura perigosa, raiva e medo. O medo me fazia querer engolir tudo e ficar quieta, mas a raiva... a raiva queimava dentro de mim como fogo. E ali, pela primeira vez, comecei a pensar: será que eu vou mesmo continuar calada? O silêncio do escritório era sufocante. Eu conseguia ouvir o som da minha própria respiração acelerada, o coração batendo forte no peito, quase como se quisesse gritar no meu lugar. Ele se aproximou da minha mesa e bateu com a mão no tampo, forte, só para me intimidar. "Você não vai responder, não?" Ele perguntou, com aquele olhar frio, quase se divertindo. Meus olhos marejaram, mas eu segurei. Eu não ia dar esse prazer a ele. Por dentro, eu repetia: "Não chora, não chora, não chora." O chefe, esse milionário arrogante, se alimentava da fraqueza dos outros. Ele queria me ver encolhida, destruída, pedindo desculpas até pelo que eu não fiz. Mas eu não dei. Pelo menos, não dessa vez. Eu sei ler, sim. Minha voz saiu baixa, mas firme. Ele riu. E foi aquela risada que cortou o ar como uma navalha. "Sabe, não? Então prova. Lê em voz alta. Vamos ver se a nossa favor social consegue." Alguns funcionários arregalaram os olhos. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. Aquilo já não era mais uma simples bronca de chefe, era um espetáculo de humilhação. E eu estava no palco. Minha garganta secou. As palavras estavam lá no papel, mas os olhos ardiam tanto que a visão embaçava. A mão tremia. Eu sentia suor escorrer pela nuca. E se eu errar? E se gaguejar? E se ele tiver razão e todos rirem de mim? Era como se eu tivesse duas vozes dentro da minha cabeça brigando. Uma dizia para fugir, abaixar a cabeça e aceitar. A outra gritava para eu mostrar que não era idiota. E, antes que eu pudesse decidir, ele arrancou o papel da minha mão e mostrou para todos. "Aqui está, pessoal. Um texto simples, básico. Qualquer estagiário entenderia. Mas vamos ver se a nossa funcionária entende também." Ele colocou o papel de volta na minha frente. "Lê." E eu li. A voz ainda trêmula, mas li. Palavra por palavra. Sem errar. O silêncio depois disso foi pesado. Ele não esperava que eu conseguisse. Eu vi o semblante dele endurecer, como se tivesse perdido o jogo. Mas, em vez de admitir, ele foi além. "Muito bem, decorou antes, né? É a única explicação." Eu queria gritar.
Queria jogar aquele papel na cara dele. Mas respirei fundo. Só que a raiva estava crescendo, alimentando algo dentro de mim que até então eu não conhecia. Coragem. E essa coragem ia me levar a fazer algo que mudaria tudo. Mas eu ainda não sabia disso. Eu podia sentir o peso dos olhares sobre mim. Cada colega parecia dividido. Alguns me olhavam com pena, outros com medo de que o chefe voltasse sua fúria contra eles. Mas a maioria permanecia imóvel, como se o silêncio fosse um escudo. O chefe, aquele milionário arrogante, caminhava de um lado para o outro no escritório. Os sapatos caros batiam no chão com firmeza, como se marcassem um compasso de guerra. Ele não estava satisfeito. Eu sabia. Ele queria mais. Escuta aqui, disse ele, parando na minha frente. Você acha que me engana? Que pode vir aqui, se fazer de vítima e fingir que é competente? Meu estômago se revirou. A cada palavra, eu sentia uma mistura de vergonha e raiva. Vergonha porque todos estavam assistindo, raiva porque era injusto. Eu trabalhava tanto. Dava meu melhor em cada relatório, cada planilha. E mesmo assim, ele só me enxergava como a pobre coitada que a empresa resolveu contratar por pena. Eu respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Mas dentro de mim, algo já estava mudando. Aquele jogo de humilhação estava me empurrando para um limite que eu nunca imaginei alcançar. E quando a gente chega nesse limite, a gente descobre forças que nem sabia que existiam. Ele me encarou de cima a baixo e continuou. Vou te dar um conselho. Agradece por estar aqui. Se não fosse pela minha boa vontade, você estaria onde? Lavando prato em algum restaurante barato? As palavras cortaram fundo. Era como se ele tivesse cuspido na minha história, na minha luta, em tudo que eu já tinha passado para chegar até ali. Eu pensei na minha mãe, que trabalhava dobrado em casas de família para colocar comida em casa. Pensei no meu pai, que eu mal conheci, mas que deixou para trás só dívidas e dificuldades. Pensei em cada noite sem dormir, estudando com apostilas usadas porque eu não tinha dinheiro para livros novos. E então, veio a lembrança mais dolorida, a da minha filha. Ela era pequena, ainda precisava de mim. Eu fazia tudo aquilo por ela. Cada humilhação que eu engolia, cada lágrima que eu segurava, era por ela. E naquele instante, algo dentro de mim gritou: não pode continuar assim. Eu levantei os olhos e o encarei. O Senhor não sabe nada sobre mim. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso com a ousadia. O quê? Não sabe da minha vida, do que eu passei, do que eu luto todos os dias para estar aqui. A voz ainda saía trêmula, mas cada palavra tinha peso. E não vai ser me chamando de inútil que vai apagar o que eu já conquistei. O silêncio foi imediato. Alguns funcionários se mexeram nas cadeiras, nervosos. Eu vi um deles, o Paulo, quase sorrir de canto, como se quisesse aplaudir, mas se conteve. O chefe respirou fundo, cerrou os punhos. Eu percebi que ele não esperava por isso. Ele estava acostumado a ver todos abaixarem a cabeça, a se curvarem diante dele. Mas eu tinha quebrado o padrão. E isso o deixou furioso. Você está me desafiando? Ele perguntou, em tom baixo, quase um sussurro. Mas aquele tipo de silêncio era mais ameaçador do que qualquer grito. Eu engoli seco. O corpo inteiro tremia, mas eu não recuei. Não estou desafiando ninguém. Só estou pedindo respeito. Ele riu. Mas dessa vez não era um riso de deboche.
Era diferente. Mais sombrio. Respeito. Ele repetiu a palavra como se fosse piada. Quer respeito? Então prove que merece estar aqui. Meu coração disparou. Eu sabia que aquilo não ia acabar bem. Asterisco, cliffhanger interno, mas eu não fazia ideia do que ele estava prestes a propor. Ele pegou um maço de papéis e jogou em cima da minha mesa. Tem até o fim do expediente para resolver isso. Se conseguir, eu paro de te chamar de inútil. Se não conseguir, amanhã mesmo pode limpar sua mesa. Meu corpo gelou. Eu olhei para a pilha de documentos. Era absurda. Relatórios complexos, revisões financeiras, gráficos para cruzar. Algo que normalmente levaria uma equipe inteira pelo menos 3 dias. Ele sabia disso. Ele não estava me testando. Estava tentando me destruir. Meus olhos marejaram, mas eu forcei um sorriso. Está bem. Ele franziu a testa. Acho que ele esperava me ver chorar, implorar, ou até mesmo sair correndo. Mas não. Eu aceitei. E quando aceitei, vi algo diferente brilhar nos olhos dos meus colegas. Era como se, por um segundo, eles acreditassem que eu poderia, sim, fazer o impossível. Eu sentei, respirei fundo e comecei a trabalhar. As mãos tremiam tanto que mal consegui digitar as primeiras linhas. Mas, pouco a pouco, o medo foi dando espaço para a determinação. Se ele quer me derrubar, eu vou mostrar que mulher pobre também sabe lutar. Enquanto eu digitava, lembranças vinham à minha mente. No fundo, eu sempre soube que não pertencia ao mundo dos milionários. Eu era apenas uma peça pequena no jogo deles. Mas, naquele dia, eu senti que podia virar o tabuleiro. A cada clique no teclado, parecia que eu estava socando de volta todas as ofensas que ele já tinha me jogado. E o tempo corria contra mim. Eu ouvia os cochichos no escritório. Uns diziam que eu não ia conseguir, outros torciam baixinho para eu calar a boca dele de uma vez por todas. Mas o pior ainda estava por vir. Porque quando alguém poderoso sente que está perdendo o controle, ele não mede esforços para esmagar quem ousa enfrentá-lo. Eu juro que minhas pernas tremiam tanto que parecia que iam me abandonar. O coração batia tão forte dentro do peito que chegava a doer, como se estivesse tentando escapar pela garganta. Ainda assim, alguma coisa dentro de mim, talvez orgulho, talvez raiva, talvez a lembrança de todas as vezes em que fui chamada de mulher pobre incapaz de nada, me fez dar um passo à frente. Respirei fundo, e antes que ele pudesse reagir, caminhei até a mesa dele. Senti o olhar pesado de todos os colegas do escritório. Alguns prendiam a respiração, outros trocavam sorrisos discretos, esperando que eu tropeçasse e virasse motivo de piada. Eu sabia o que eles esperavam, que eu errasse, que eu me envergonhasse, que eu confirmasse o que o chefe milionário tinha dito, que eu não passava de alguém limitada, que não sabia nada. Mas dessa vez eu não ia deixar. Com as mãos firmes, peguei o documento da mão dele. O toque dele ainda estava quente no papel, como se quisesse marcar território, como se dissesse: "Isso é meu. Você não tem direito nem de encostar." Levantei o rosto, encarei os olhos dele e, antes que ele pudesse abrir a boca, comecei a ler em voz alta. Não era uma leitura qualquer. Eu não lia como quem recitava palavras decoradas. Eu lia como quem entendia. A cada linha, eu parava e explicava. A cada cláusula, eu mostrava os buracos, as contradições, os detalhes que ninguém ali tinha percebido. O silêncio foi imediato. Era como se o ar tivesse ficado pesado.
Ninguém tossia, ninguém digitava, ninguém ousava se mexer. Só a minha voz preenchia o espaço. Eu sentia o suor escorrer pela nuca, descendo pelas costas. Mas eu não parava. Era como se cada palavra fosse um soco, uma resposta a todas as humilhações que já tinha engolido em silêncio. O mais impressionante é que eu mesma não sabia de onde estava tirando tanta coragem. Talvez porque, pela primeira vez, eu tivesse descoberto que conhecimento também é uma arma. E eu estava usando contra ele, na frente de todo o escritório. Aqui, por exemplo, eu disse, batendo o dedo sobre a folha. Essa cláusula está mal redigida. Se for assinada desse jeito, a empresa vai sair perdendo, e feio. Alguns colegas arregalaram os olhos. Outros se inclinaram para a frente, tentando acompanhar cada detalhe. E o chefe milionário? Ele não sorria mais. O riso de deboche tinha sumido do rosto dele. Agora, os olhos estavam fixos em mim, semicerrados, como se tentasse me atravessar com o olhar. Eu podia sentir a raiva dele. Podia sentir o orgulho ferido. Mas, acima de tudo, podia sentir o medo. Porque eu tinha exposto algo que ele não queria que fosse visto. A verdade. Mas eu não parei por aí. Continuei explicando, linha por linha. A cada detalhe, eu fazia questão de mostrar com exemplos simples, como se estivesse ensinando para uma criança. E é engraçado, quanto mais eu explicava, mais eu percebia que aquela história não era só sobre um documento. Não era só sobre uma assinatura errada ou uma cláusula mal escrita. Era sobre todas as vezes em que alguém pobre, alguém como eu, foi tratado como se fosse invisível, como se não tivesse direito de pensar, de questionar, de vencer. E naquele instante, por alguns minutos, eu não era só eu. Eu era a voz de todas essas pessoas. O silêncio continuava absoluto. Eu ouvia até a respiração pesada de alguns colegas. Era como se todos tivessem sido puxados para dentro da mesma tensão. Mas, no fundo, eu sabia, o chefe milionário ainda não estava derrotado. E foi aí que o medo me atravessou como uma faca. Porque se tinha uma coisa que eu sabia sobre ele é que ele nunca aceitava perder. Nunca. Se ele tinha rido na minha cara no início, era porque tinha certeza de que eu iria falhar. Mas agora, diante de todo mundo, ele tinha sido exposto. E eu sabia que ele não ia deixar barato. Enquanto eu ainda falava, senti minhas mãos começarem a tremer de novo. A coragem estava ali, mas o medo também. Era como se dentro de mim existissem duas vozes brigando, uma dizendo continua, você conseguiu calar ele, e a outra sussurrando você não sabe no que está se metendo, o pior ainda está por vir. E eu tinha razão. Porque assim que terminei de explicar a última cláusula, ele se levantou. O barulho da cadeira arrastando no piso ecoou pelo escritório como um trovão. Ele veio até mim devagar, sem pressa, mas com aquele olhar que parecia carregar anos de poder, dinheiro e arrogância. Olhou para o papel que eu segurava, depois para mim. E, com um meio sorriso, quase sussurrando para que só eu ouvisse, disse: interessante. Parece que você sabe mais do que aparenta. Mas será que sabe mesmo onde se meteu? Meu corpo gelou. Ele não tinha gritado, não tinha me humilhado na frente de todos dessa vez. Mas aquela frase parecia uma ameaça velada, um aviso de que a guerra tinha acabado de começar. E naquele momento, mesmo com todo mundo ainda me olhando, eu percebi que o jogo estava longe de terminar. Eu tinha vencido a primeira batalha.
Mas a guerra contra aquele chefe milionário estava só começando. Eu nunca vou esquecer aquele momento. O silêncio no escritório parecia pesado demais, como se o ar tivesse virado chumbo. Todos olhavam para mim, esperando que eu falhasse, esperando que a mulher pobre que ousou enfrentar o chefe milionário finalmente mostrasse que não passava de uma impostora. Ele se levantou da cadeira com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. O rosto dele estava vermelho, os olhos cheios de raiva, e a voz ecoou pelo andar inteiro quando gritou: "Isso não prova nada. Você só decorou." Meu coração disparou. Eu sabia que aquela vitória momentânea tinha sido só o começo da guerra. Ele não aceitaria ser desafiado por mim, não ali, na frente de todo mundo. De repente, ele pegou outro documento, muito mais grosso, cheio de gráficos e termos técnicos, e atirou em cima da mesa com violência. O som das folhas batendo ecoou como um tapa na cara. Se você realmente é tão inteligente quanto finge, então prova. Resolve isso aqui, agora, na frente de todo mundo. Senti minhas pernas tremerem. As páginas diante de mim pareciam montanhas impossíveis de escalar. Eu sabia que se errasse uma única vírgula, se demonstrasse qualquer hesitação, seria humilhada para sempre. E a pior parte: ele sabia disso. O peso das memórias. Naquele instante, flashes da minha vida passaram diante dos meus olhos. Lembrei do barraco simples onde cresci, das vezes em que precisei estudar à luz de vela porque a conta de luz tinha sido cortada. Lembrei de minha mãe chorando, pedindo que eu nunca desistisse dos estudos, mesmo quando parecia impossível. E agora, ali, diante do meu chefe milionário, diante de toda aquela gente que me olhava com desprezo e desconfiança, eu sentia como se carregasse o peso da minha infância inteira nos ombros. Era mais do que uma prova. Era como se a vida estivesse me perguntando: "Você merece estar aqui?" O olhar dos colegas. Olhei ao redor e vi os rostos. Uns estavam ansiosos para ver meu fracasso, outros apenas curiosos, e alguns, muito poucos, talvez torcessem por mim em silêncio. Mas ninguém ousava se manifestar. Eu podia sentir as respirações presas, o julgamento escondido em cada olhar. Eu era mulher pobre, a estranha que tinha entrado naquele escritório elegante sem ter a aparência ou o sobrenome que eles consideravam digno. E ali estava o meu chefe, o homem rico, arrogante, poderoso, disposto a me destruir só para reafirmar a hierarquia. O medo e a decisão. Meu corpo inteiro tremia, mas ao mesmo tempo, uma chama começou a crescer dentro de mim. Uma mistura de raiva, dor e determinação. Eu não tinha estudado tanto, não tinha lutado tanto, não tinha engolido tanto preconceito para ser derrotada naquele momento. Respirei fundo, fechei os olhos por alguns segundos e disse para mim mesma: "Se eu cair, vou cair lutando. Mas se eu vencer, o mundo inteiro vai ter que me ouvir." Peguei o documento com as mãos ainda trêmulas. As primeiras linhas pareciam escritas em outra língua. O suor escorria pela minha testa. Meu coração parecia uma bomba prestes a explodir. E então, no meio daquele caos, eu ouvi a voz da minha mãe em minha memória: "Filha, nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz. Nunca abaixe a cabeça." Foi como se a lembrança dela me desse forças. A nova ameaça. Mas antes que eu pudesse começar a analisar o documento, ele se aproximou. O chefe, com aquele sorriso frio, sussurrou bem perto do meu ouvido, baixo o suficiente para que só eu escutasse: "Se você errar, não só vai perder o emprego. Vou garantir que ninguém mais nessa cidade te contrate.
Vai voltar a viver como mendiga. Senti meu sangue gelar. Ele não estava apenas me desafiando intelectualmente. Ele estava ameaçando minha sobrevivência, minha dignidade, meu futuro. Era um jogo cruel, e ele tinha todas as cartas na mão. Ou pelo menos achava que tinha. O escritório em suspense. Peguei a caneta, ajeitei o papel na mesa e comecei a ler em voz alta, para que todos ouvissem. Minhas mãos tremiam, mas eu me obriguei a manter a postura. Eu não podia mostrar medo. Não diante de um inimigo que se alimentava da minha insegurança. O silêncio era tão absoluto que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. Eu lia, respirava fundo, e aos poucos minha mente começava a se organizar. Cada linha, cada número, cada detalhe se conectava com coisas que eu já tinha visto, estudado, vivido. Era como se todas as noites mal dormidas, todos os livros emprestados, todas as anotações rabiscadas em cadernos velhos estivessem me preparando para aquele exato momento. Mas ele não parava de me encarar. Seus olhos diziam: "Você vai falhar. Eu vou te destruir." E por um segundo, eu quase acreditei nisso. Cliffhanger interno. Foi então que, ao virar uma das páginas, me deparei com um detalhe que ninguém parecia ter notado. Um erro. Um deslize que comprometia todo o documento. Meu coração quase saiu pela boca. Se eu apontasse aquilo, poderia virar o jogo de vez. Mas se falasse sem certeza absoluta, e estivesse enganada, seria minha ruína. E enquanto o suor escorria pelas minhas mãos, eu percebi. Aquela não era apenas uma prova de conhecimento. Era uma armadilha. Ele queria que eu caísse exatamente ali. Eu tinha duas escolhas: seguir a leitura normalmente e arriscar ser chamada de incompetente, ou expor o erro e jogar contra o próprio chefe milionário, diante de todos. Se eu escolhesse a segunda opção, eu não teria como voltar atrás. Com as mãos trêmulas, respirei fundo. Sabia que aquele instante definiria tudo. Meu coração parecia querer pular do peito, e um suor frio escorria pela minha nuca. Cada músculo do meu corpo se lembrava das noites em claro, estudando à luz de velas, aprendendo sozinha o que ninguém acreditava que eu seria capaz. Ninguém, exceto eu mesma, sabia do esforço silencioso, do medo constante de falhar, de ser julgada por uma sociedade que já me rotulava antes mesmo de me conhecer. O escritório estava em silêncio, mas um silêncio pesado, quase sufocante. O olhar dele, tão arrogante, tão certeiro, perfurava minha alma. Ele achava que poderia me intimidar, me diminuir diante de todos. Mas eu não podia permitir. Não naquele momento, não depois de tudo que eu havia suportado. A respiração vinha curta, quase dolorida. Lembrei-me do meu pai, que sempre dizia: "Maria, nunca deixe que ninguém roube sua voz. Mesmo que te humilhem, sua palavra é sua espada." E ali estava a minha chance. A chance de mostrar que eu não era só uma mulher pobre tentando sobreviver, mas alguém capaz de enfrentar o mundo de cabeça erguida. Comecei a falar, devagar, sentindo cada palavra vibrar no meu peito. Ele riu na cara dela, duvidou de sua inteligência. Mas eu respondi. Cada sílaba, cada frase, era uma pequena vitória contra o medo que queria me paralisar. E enquanto falava, percebi os olhares mudando. Colegas que antes ignoravam minha presença agora me observavam com surpresa, talvez até admiração. Senti a raiva e a frustração queimando por dentro. A cada palavra dele, eu sentia vontade de me calar e fugir, mas algo dentro de mim, uma força silenciosa,
quase divina, me impulsionava. Lembrei-me de todas as vezes em que senti vergonha, de todas as portas fechadas, de todas as humilhações que ele e outros homens de poder me fizeram sentir. Mas ali, naquele instante, nada disso importava. Só importava minha voz, minha coragem, meu momento de virar o jogo. Enquanto falava, percebi pequenos gestos ao meu redor. Um colega que nunca tinha me cumprimentado me lançou um olhar cúmplice. Uma secretária segurava a respiração, tentando não demonstrar surpresa. E ele começou a perder o controle. O sorriso arrogante desmoronava lentamente, e eu podia ver a fúria crescendo em seus olhos. Mas o pior ainda estava por vir. Eu podia sentir. Cada frase que eu dizia era medida, calculada. Não para ferir, mas para deixar claro que minha inteligência não podia ser questionada. Ele riu na cara dela, duvidou de sua inteligência. Mas eu não deixei. Respirei fundo e continuei, sentindo frio na barriga que quase me fazia tremer. Mas não havia retorno. Cada palavra ecoava, cada olhar se prendia em mim. Eu estava tomando meu espaço, reclamando o respeito que sempre me foi negado. Então, veio o momento que nunca esquecerei. Ele tentou interromper, levantando a voz, tentando impor sua autoridade. Mas minhas mãos não tremiam mais. Meu coração ainda acelerado, mas controlado. Eu olhei para ele, e naquela fração de segundo, o mundo pareceu parar. Ele riu na cara dela, duvidou de sua inteligência. Mas agora, eu era a dona do meu destino. E enquanto ele gaguejava, tentando recuperar o controle, senti algo mudar. Não apenas em mim, mas em todos ao redor. Um silêncio pesado, seguido por murmúrios quase imperceptíveis. Cada palavra me havia plantado uma semente de dúvida, não só nele, mas naqueles que antes me ignoravam. Eu podia sentir o peso da justiça silenciosa tomando o ambiente. Mas ainda não era o fim. O pior ainda estava por vir. A tensão aumentava. Meu peito ardia, meus músculos estavam tensos, prontos para qualquer ataque verbal que ele ousasse. Cada segundo parecia uma eternidade, e cada olhar era uma batalha silenciosa. Eu sabia que ali não bastava apenas falar, era preciso mostrar, com presença e firmeza, que eu não era mais a mulher que todos pensavam que eu fosse. Meus pensamentos viajavam para o passado, lembrando as pequenas vitórias que me trouxeram até ali. Cada livro lido, cada conselho ouvido e ignorado pelos outros, cada lágrima derramada em silêncio. Tudo convergia naquele instante. E a sensação de que o momento decisivo se aproximava me deixava ao mesmo tempo aterrorizada e empoderada. E então, uma ideia surgiu em minha mente, clara como uma lâmina. Não bastava responder. Eu precisava mostrar, concretamente, que minha capacidade era maior do que qualquer humilhação. Que eu podia vencer, mesmo com todas as desvantagens que a vida me impôs. Meus olhos brilharam com determinação, e um arrepio percorreu minha espinha. O escritório inteiro sentiu, embora talvez ainda não soubessem como reagir. O clima pesado continuava. Ele começou a gesticular, tentando recuperar o poder perdido, mas cada gesto parecia mais desesperado que o anterior. Eu podia quase ouvir meu próprio coração batendo, sentindo a tensão subir a cada segundo. Meu corpo inteiro estava alerta, pronto para a próxima batalha, verbal, psicológica, emocional. Ele riu na cara dela, duvidou de sua inteligência. Mas agora, o jogo havia virado. Eu dei um passo à frente, sentindo o chão firme sob meus pés, como se finalmente estivesse no controle.
Cada palavra que viria a seguir precisaria ser medida, estratégica, impactante. Eu não podia mais falhar. Não podia mais ser apenas a mulher pobre tentando provar seu valor. Ali, diante de todos, eu precisava mostrar que eu existia, que minha voz tinha peso, que minha coragem era real. E naquele instante, algo mudou. Não apenas em mim, mas no ambiente. Um frio intenso percorreu minha espinha, mas junto com ele, uma clareza incrível. Eu sabia o que fazer, sabia o que dizer. O momento decisivo estava chegando, e a sensação de que a virada era possível me deu forças que eu nem sabia que existiam. O pior ainda estava por vir. Mas agora, eu estava pronta. Nunca vou esquecer aquele momento. O ar parecia pesado, como se cada respiração precisasse de um esforço a mais. Meu coração batia descompassado. A cada batida sentia minhas mãos úmidas, os dedos quase travando de tensão. Ele riu na cara dela, duvidou de sua inteligência. Mas em segundos, a mulher pobre calou o chefe milionário na frente de todo o escritório. Era exatamente assim que eu me sentia, vulnerável, mas determinada. O contrato estava diante de mim, espalhado sobre a mesa de vidro, refletindo a luz fria do escritório. Eu podia sentir os olhares de todos, quase queimando minha pele. Cada advogado presente parecia congelado, como se estivesse esperando um erro meu que nunca viria. E ali estava ele, meu chefe milionário, sorrindo com aquela arrogância de quem se sente intocável, até que meus olhos começaram a vasculhar cada linha, cada cláusula, cada parágrafo que ele julgava ser impenetrável. Ele riu na cara dela, duvidou de sua inteligência. Mas em segundos, a mulher pobre calou o chefe milionário na frente de todo o escritório. E, pela primeira vez, senti que a verdade estava do meu lado. Porque saber ler não era apenas decifrar palavras, era enxergar além das letras, enxergar intenções, armadilhas, falhas que nem os melhores advogados conseguiam detectar. Respirei fundo e comecei a falar, minha voz tremendo um pouco, mas firme. Este contrato contém cláusulas abusivas que beneficiam apenas a empresa e colocam o empregado em total desvantagem. Além disso, aqui, há inconsistências legais que podem ser contestadas judicialmente. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Ele ficou pálido, os ombros tensos, os lábios semiabertos como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse. O resto da equipe olhava entre mim e ele, sussurrando, trocando olhares de incredulidade. Eu podia ouvir o próprio coração deles batendo em meus ouvidos, porque o meu parecia explodir de emoção. Eu continuei, cada palavra carregada de uma força que eu nem sabia que possuía. Saber ler é enxergar além das letras. E isso, chefe, é algo que o dinheiro não compra. Ele riu na cara dela, duvidou de sua inteligência. Mas em segundos, a mulher pobre calou o chefe milionário na frente de todo o escritório. A frase ressoou não só no ambiente, mas dentro de mim, como um grito de liberdade. Era como se toda a minha vida, cada humilhação, cada olhar de desdém, cada noite em claro tentando provar meu valor, tivesse culminado naquele instante. E então, algo inesperado aconteceu. Ele recuou, respirou fundo, e por um momento, por um instante fugaz, eu vi a insegurança nos olhos dele. Ele, que nunca havia duvidado de si mesmo, estava agora frente a frente com alguém que não se curvava diante de sua autoridade. A equipe começou a cochichar, os advogados trocaram olhares nervosos, e eu senti uma onda de poder que me deixou atônita. Mas o pior ainda estava por vir. Porque, embora tivesse calado aquele gigante arrogante,
Eu sabia que ele não iria se render assim tão facilmente. Ele era do tipo que guardava rancor, que planejaria cada retaliação em silêncio, e eu precisava estar preparada. Meu coração disparou de novo, e dessa vez não era apenas medo, era adrenalina, era antecipação de que a batalha estava longe de terminar. Enquanto eu fechava o contrato, apontando mais uma falha que ninguém havia notado, senti todos os olhares sobre mim, e um arrepio percorreu minha espinha. Ele riu na cara dela, duvidou de sua inteligência. Mas em segundos, a mulher pobre calou o chefe milionário na frente de todo o escritório. Essa frase ecoava na minha mente como um mantra de justiça, de revanche silenciosa. Eu podia ouvir meu próprio pensamento gritando: "Você conseguiu, mas não se engane, ele vai tentar te derrubar de novo." E mesmo com esse aviso, havia algo novo em mim, uma confiança que eu jamais havia sentido. Cada músculo do meu corpo estava alerta, cada célula pulsava com determinação. Eu não era mais a mulher que se escondia atrás do medo e da insegurança. Eu era a mulher que podia enfrentar o mundo e vencer. E naquele momento, enquanto ele se recompunha, tentando retomar a postura de chefe inabalável, eu percebi algo que mudaria tudo dali para frente. Não era apenas sobre vencer aquele contrato, ou provar inteligência. Era sobre mostrar a todos que a humildade, a determinação e a coragem podem, sim, superar o poder e o dinheiro. Ele riu na cara dela, duvidou de sua inteligência. Mas em segundos, a mulher pobre calou o chefe milionário na frente de todo o escritório. Cada repetição dessa frase agora parecia carregar uma carga ainda maior de significado. Não era só uma frase, era um selo de vitória, um símbolo de que nada poderia me intimidar. O escritório inteiro estava em silêncio absoluto. Podia ouvir o tic-tac do relógio, o ranger de cadeiras, a respiração contida de cada colega. E enquanto eu aguardava para ver qual seria a próxima jogada dele, senti que a maré havia virado de vez. O jogo estava apenas começando, e eu finalmente estava no controle. O pior ainda estava por vir, mas eu estava pronta. Cada palavra que havia pronunciado, cada erro apontado, cada detalhe minucioso que expus, era como colocar uma pedra sobre a base instável da arrogância dele. E eu sabia, com uma certeza que queimava dentro de mim, aquele momento mudaria não só minha vida, mas a forma como todos me viriam dali em diante. Ele tentou sorrir novamente, mas era um sorriso fraco, sem força. Eu sorri por dentro, mas mantive a calma, deixando que a tensão se espalhasse pelo ambiente. Ele riu na cara dela, duvidou de sua inteligência. Mas em segundos, a mulher pobre calou o chefe milionário na frente de todo o escritório. Agora, cada palavra que ele dissesse seria um teste, cada olhar um desafio. E eu estava pronta para enfrentá-los todos, porque finalmente, eu sabia quem eu realmente era. Meu corpo estava exausto, meu coração ainda batia forte, mas algo havia mudado. A mulher insegura que eu fui ontem não existia mais. Hoje, eu era invencível. Eu ainda sentia o coração pulsando rápido, como se cada batida estivesse ecoando dentro do meu peito, enquanto via o chefe, sem palavras, recuar alguns passos. Aquela sensação de frio na barriga era misturada com uma adrenalina que eu nunca tinha sentido antes. O ar parecia pesado, cada respiração parecia mais difícil, mas eu não podia recuar agora. Não depois de tudo que eu tinha passado, não depois de cada risada dele, cada olhada de desprezo que ele me lançou no início daquele dia. O silêncio no escritório era quase ensurdecedor. Eu podia ouvir cada clique do teclado, cada respiração contida, cada passo hesitante de algum colega tentando disfarçar a tensão no ar. E então, de repente,
Um pequeno aplauso começou e se espalhou. 1, 2, 3 colegas batendo palmas, até que o som cresceu e tomou conta do espaço, como se fosse uma onda de aprovação e reconhecimento. Meu corpo inteiro estremeceu. Eu senti as mãos suadas, o rosto quente, mas o orgulho queimava dentro de mim, uma chama que ninguém jamais poderia apagar. No fundo, eu ainda tremia de medo, medo do que poderia acontecer depois, medo do olhar dele, medo de que toda aquela coragem se tornasse em vão. Mas ao mesmo tempo, havia uma clareza estranha, uma sensação de justiça que me deixava quase leve. Eu percebi que, naquele momento, não importava se ele era chefe, milionário, poderoso ou conhecido na cidade. Nada disso podia definir quem eu era, nem podia diminuir a minha inteligência ou a minha dignidade. Enquanto os aplausos ecoavam, eu comecei a refletir. Cada momento daquela história tinha sido uma prova não só para ele, mas para mim mesma. Eu lembrei de todas as vezes que duvidei de mim, de todos os olhares de pena que recebi por ser pobre, de todas as portas que pareciam se fechar sem explicação. E então percebi algo: a verdadeira força não vem de títulos ou dinheiro. Vem da coragem de se manter de pé, mesmo quando todos esperam que você caia. A história começou a se espalhar rapidamente. Colegas cochichando nos corredores, mensagens de texto chegando em meus aparelhos, até desconhecidos me abordando na rua. Você viu o que ela fez? Que atitude incrível! Diziam. Eu sentia um misto de vergonha e orgulho, como se ainda estivesse tentando acreditar que tudo aquilo era real. Cada elogio me lembrava de que a palavra-chave daquela experiência, chefe, milionário, mulher pobre, histórias emocionantes, história emocional, não era só uma combinação de termos, mas sim a essência do que eu tinha vivido. Ao mesmo tempo, o chefe permanecia ali, parado, visivelmente abalado. Eu podia sentir o peso do olhar dele, a tentativa de recuperar algum controle, mas já era tarde. A plateia, antes silenciosa, agora estava claramente do meu lado. E isso me trouxe uma sensação que eu nunca tinha experimentado: o poder de ser reconhecida pelo que eu sou, pelo que eu consigo, pelo meu próprio valor, sem precisar provar nada a ninguém além de mim mesma. Enquanto caminhava de volta à minha mesa, cada passo era carregado de uma certeza nova. Meu corpo ainda tremia, mas a mente estava clara. Eu percebi que, mesmo depois de tanta humilhação, de tantas noites sem dormir pensando em como ele poderia me derrubar, eu estava viva, inteira e vitoriosa. E aquela vitória não era apenas sobre ele, era sobre todas as inseguranças, todos os medos, todos os olhares julgadores que me acompanharam desde sempre. A cidade começou a comentar sobre o episódio. Amigos, familiares, até desconhecidos, compartilhando a história. E cada comentário trazia algo inesperado: inspiração, esperança, força. Eu sentia no peito uma mistura de emoção e responsabilidade. Eu sabia que a minha história não terminava ali. Ela tinha potencial de transformar outros, de fazer com que pessoas que se sentiam pequenas, invisíveis, percebessem que dignidade e inteligência não dependem de status, dinheiro ou influência. Mas, mesmo com toda a celebração, havia algo dentro de mim que ainda não estava resolvido completamente. Aquela sensação de alerta, de que o pior ainda poderia vir, ainda pairava no ar. Eu sabia que ele não desapareceria da minha vida facilmente. O chefe, milionário, talvez tentasse retomar o controle em outro momento, de outra forma, e eu precisava estar pronta. Esse pensamento me fez engolir seco, sentir o estômago embrulhar, mas também acendeu uma determinação feroz. Eu não seria intimidada novamente.
Naquele instante, percebi que a vitória real não estava apenas em calá-lo diante de todos, mas em me calar diante de ninguém, nem medo, nem preconceito, nem status. Cada vez que repetia a palavra-chave em minha mente, chefe, milionário, mulher pobre, histórias emocionantes, história emocional, eu sentia a força da narrativa crescer dentro de mim. E, aos poucos, aquela narrativa se transformava em algo maior. Uma história de superação, de dignidade, de coragem. Enquanto os dias passavam, colegas continuavam me olhando de maneira diferente, alguns até se aproximando para pedir conselhos, para ouvir minha experiência. Eu me pegava contando detalhes, rindo das memórias tensas, mas também revelando a profundidade de cada emoção que senti. Cada história que eu compartilhava reforçava meu próprio poder e consolidava a mensagem. Não importa de onde você vem, não importa quem você enfrenta, você pode transformar humilhação em aprendizado, desprezo em respeito, medo em coragem. Mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras e relembro cada segundo daquele dia, sinto o coração acelerar, a pele formigar, e uma onda de gratidão me invade. Gratidão por ter resistido, por ter confiado em mim mesma, por ter permitido que minha voz fosse ouvida. E percebo que o chefe, milionário, mulher pobre, histórias emocionantes, história emocional, tudo isso agora se mistura em uma lembrança poderosa, uma lição que eu levarei para sempre. Eu sei que, por mais que o tempo passe, aquela sensação de conquista, aquele frio na barriga que mistura medo e euforia, aquele aplauso inesperado do escritório inteiro, tudo isso ficará comigo. Porque, no fim das contas, a verdadeira resolução não está apenas em calar quem nos subestima. Está em encontrar a nossa própria voz, reconhecer o valor que sempre existiu dentro de nós, e nunca mais permitir que ninguém nos faça duvidar disso. E, se você acha que tudo terminou, se engana. Porque a vida ainda guarda reviravoltas, ainda guarda desafios, ainda guarda momentos em que teremos que nos provar novamente. Mas, agora, estou pronta. Mais do que pronta, estou consciente de que dignidade, inteligência e coragem não dependem de status, e que cada história emocional, cada momento de humilhação ou desafio, pode se transformar na maior vitória da nossa vida. Ainda sinto o calor daquela manhã correndo por minhas veias. O escritório parecia maior do que nunca, e cada olhar fixo em mim carregava uma mistura de surpresa, curiosidade e, devo admitir, uma pitada de inveja. Meu coração batia tão rápido que parecia que qualquer momento ele iria saltar para fora do meu peito. Suor frio escorria pelas minhas mãos, mas, estranhamente, eu me sentia viva, inteira, poderosa. Mesmo diante daquele homem, o chefe milionário que tantos consideravam intocável. Lembro como se fosse ontem. Ele olhou para mim com aquele sorriso cínico, o mesmo que usava para subestimar qualquer um que ousasse duvidar de sua autoridade. Mas desta vez, algo dentro de mim mudou. Eu não estava mais naquela posição frágil, aquela mulher pobre que todos pensavam que podia ser manipulada ou silenciada. Não. Eu me erguia com cada fibra do meu ser, com cada batida do meu coração, e sabia que a minha voz seria ouvida e respeitada. Ele riu. Ah, como ele riu! Aquela gargalhada que tentava cortar minha confiança, que tentava transformar minha coragem em vergonha. Mas eu não cedi. Respirei fundo, senti o ar gelado entrar nos meus pulmões, e pela primeira vez, encarei-o não como uma ameaça, mas como um obstáculo que eu precisava derrubar. A sala inteira silenciou-se. Era como se o mundo tivesse parado só para ouvir o que eu tinha a dizer. Meu estômago se revirava de ansiedade, mas, ao mesmo tempo, uma chama de determinação queimava dentro de mim. E então eu falei. Não com palavras ensaiadas,
não com medo escondido em cada sílaba, mas com a verdade nua e crua, com a força que só quem conhece a própria dor e sabe como superá-la consegue transmitir. Cada palavra que saia da minha boca parecia fazer eco pelas paredes do escritório. Dedo indicador apontando para a direita, ninguém pode te diminuir se você souber quem é. O impacto foi imediato. Senti olhares se espalhando como faíscas. Colegas que antes evitavam meu olhar agora me encaravam com respeito. Até mesmo ele, o milionário que sempre se considerou superior, ficou sem reação. A arrogância que antes brilhava em seus olhos deu lugar a uma mistura de surpresa e, talvez, um medo silencioso. Porque naquele instante, eu não era mais a mulher que ele poderia manipular ou menosprezar. Eu era alguém que sabia exatamente o seu valor. Mas a lição que eu deixei naquele dia não foi apenas para ele. Foi para todos que assistiam, todos que duvidavam, todos que já se sentiram pequenos diante de gigantes. Eu queria que cada pessoa naquele escritório, e cada pessoa que um dia ouvisse essa história, entendesse algo vital. A verdadeira força não está em títulos, dinheiro ou poder. Ela está em conhecer a si mesmo, em confiar na própria inteligência, em acreditar que você merece respeito, não importa o que digam sobre você. Enquanto falava, meu corpo tremia de tensão e emoção. Sentia minhas mãos suando, minha garganta seca, meu coração martelando. Mas cada batida, cada respiração, me lembrava de que eu estava viva e que finalmente podia transformar a humilhação em vitória. Era quase como se cada sombra de dúvida, cada olhar crítico, cada palavra cruel fosse absorvida e transformada em combustível para minha coragem. Eu podia sentir, no fundo do meu ser, que aquele momento ficaria gravado para sempre, não só na memória deles, mas na minha também. E, mesmo depois de todos aqueles olhares, todos aqueles segundos que pareciam infinitos, algo incrível aconteceu. A tensão começou a se dissipar, substituída por uma estranha sensação de liberdade. Eu não precisava mais me curvar, não precisava mais engolir o orgulho para sobreviver em um ambiente que tentava me esmagar. Eu podia simplesmente existir e ser ouvida. Cada passo que dei em direção à minha mesa depois daquele momento foi como caminhar em solo firme depois de anos de terreno instável. Cada movimento me transmitia confiança, e podia ver que todos ao redor sentiam isso também. O chefe milionário tentou retomar o controle, tentou fazer uma piada, mas sua voz soava vazia, sem impacto. Ele percebeu, finalmente, que o verdadeiro poder não estava em humilhar os outros, mas em inspirar respeito, algo que não se compra com dinheiro nem se impõe com arrogância. E enquanto ele recuava, por mais breve que fosse, percebi que minha vitória não era apenas pessoal. Ela era simbólica, uma prova de que, mesmo vindo de um lugar de vulnerabilidade, é possível virar o jogo quando se conhece seu valor e se ousa se afirmar. Nos dias seguintes, notei pequenas mudanças ao meu redor. Colegas que antes se mantinham à distância agora se aproximavam, buscando não apenas colaboração, mas também conselhos. Conversas antes frias e formais começaram a ganhar calor humano. E eu? Eu me sentia mais inteira, mais confiante, mais conectada comigo mesma do que jamais estivera. Porque aprendi, naquele dia, que a verdadeira estratégia de poder não está em subjugar os outros, mas em dominar a si mesmo. Hoje, cada vez que lembro daquele momento, sinto um arrepio de orgulho misturado com emoção. Não foi fácil, e, se sou sincera, ainda sinto frio na barriga quando penso em como o escritório inteiro ficou em silêncio esperando minha resposta. Mas sei que cada segundo valeu a pena. Cada desafio, cada humilhação, cada olhar de dúvida se transformou em uma lição que ecoa até hoje. Coragem,
Autoconfiança e autenticidade são armas mais poderosas do que qualquer riqueza ou influência. E você, teria coragem de responder como eu respondi? Teria a audácia de se posicionar mesmo quando todos esperam que você se curve? Teria a força de transformar humilhação em aprendizado, de usar cada olhar crítico como combustível para sua própria ascensão? Eu garanto, a sensação de descobrir seu próprio poder, de perceber que ninguém pode te diminuir se você souber quem é algo que muda a vida para sempre. Se você se emocionou com essa história, não deixe de assistir também ao próximo episódio da nossa playlist Narrações Emocionais, onde continuaremos a explorar histórias de coragem, superação e força interior. Quem sabe, lá você encontre mais uma lição que vai mexer com seu coração, assim como essa mexeu com o meu.